Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Vamos falar sobre a Parashá Bereshit, reiniciando o nosso ciclo de estudos da Torá. A Torá começa com um verso que é muito conhecido, mas hoje eu quero tentar explorar esse verso para você de uma forma muito mais profunda e mostrar para você o que está acontecendo nesse verso. O verso diz assim: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Ora, em português a versão diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E por trás desse verso existem muitos segredos. Mas eu quero me ater hoje à questão do Criador. Eu gostaria de te mostrar quem é o Criador dos céus e da terra. Aí você pode estar se perguntando assim, mas Rabino, no texto está dizendo que o Criador é Deus. E eu te faço uma pergunta, realmente foi Deus quem criou os céus e a terra? A resposta qual poderia ser? Sim. E eu quero fazer agora uma diferença para você entre duas coisas que eu acho que são importantes. Quem é Deus? Ele é chamado, dentro da tradição judaica, de Ein Sof, o infinito. Esse ser, segundo a tradição judaica, ele preenche todos os mundos do tempo e do espaço. Não há lugar vazio dele no mundo superior ou inferior. Então, Deus, o Eterno, ele é aquela divindade, ele é o único Deus em todo o processo de criação. E aí, a gente vai perceber uma coisa. A tradição judaica nos informa que o Ein Sof, ele é a mente por trás de tudo aquilo que foi criado. Eu queria que você tentasse imaginar uma coisa. O universo, tá? Até onde nós conhecemos, obviamente. Ele é algo extraordinário. Ninguém conseguiu explorar ainda 1% do universo. E o universo foi concebido pelo Eterno, pelo Ein Sof, por aquele que é o infinito. Eu vou agora voltar aqui para a Terra, né? E vou falar de uma coisa muito simples. O cérebro humano. Os cientistas, os estudiosos, não conseguiram ainda estudar uma boa parte do cérebro, ou seja, eles sabem muito pouco sobre o cérebro. E quem concebeu o cérebro humano? Foi o Eterno, o Ein Sof, o infinito. Como é que uma mente é capaz de projetar um universo, até o que nós conhecemos, com planetas, cometas, buracos negros, estrelas, sóis, luas e outros corpos celestes, fazendo com que eles interajam sem se agredir mutuamente, sem se destruir, fazendo com que haja harmonia no universo e conectando esse universo com outros universos e com outros universos e nunca gerando um caos. Que mente seria capaz de projetar isso? Que mente seria capaz de projetar dentro de uma parte do universo um local que nós conhecemos por Via Láctea? E na Via Láctea ele coloca um planeta, que é o único planeta com condições, digamos assim, perfeitas para a habitação do ser humano. E ali ele projeta colocar o homem com características completamente diferenciadas de toda a criação. Lembrando que o homem é um
dos passos da criação. O homem, ele é a coroação final de toda a criação. Vamos tentar falar de mundo espiritual? Vamos falar de anjo, querubim, serafim, arcanjo? Quem projetou o desenho de cada um deles, a utilidade de cada um deles, a forma, a fala? Quem foi que projetou os 7 céus? Que mente é essa capaz de abarcar tudo isso e com o seu pensamento poder então criar todas essas coisas? Ele é chamado de Ein Sof, o infinito. E a tradição judaica diz que nenhuma especulação sobre ele é permitida. E eu queria tentar te mostrar uma coisa, porque dentro da tradição judaica existe um princípio chamado Keter, que é a coroa. E a coroa, ela está ligada a essa questão do eterno, do Pai, tá? E a coroa é algo extraordinário, porque a coroa, ela nos mostra que o eterno tem uma mente que nós nunca, como seres humanos, conseguiremos sequer entender uma fagulha dessa mente tão poderosa. E aí vem uma outra pergunta. Foi essa mente que criou os céus e a terra? Novamente a resposta, não. Então a questão é, quem criou os céus e a terra? Nós vamos ver isso aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, que eu acredito que é muito pertinente a gente começar a mostrar isso agora para você, entendeu? Porque eu vejo que nós precisamos entender o que está acontecendo com o homem. Nós não conhecemos nada do que está na Bíblia. E hoje eu quero te mostrar um segredo dentro da Bíblia. Vamos lá então? Eu vou te mostrar um negócio aqui agora. Voltando para o termo Elohim, tá? Esse termo Elohim, ele é um termo muito interessante porque além de Deus Criador, ele significa outras coisas. Vamos lá analisar um pouquinho esse termo? Essa palavra, ela vem da raiz Ul, que significa poderoso, líder, nobre. Então, como é que eu podia traduzir esse verso? Antes disso, eu quero te mostrar uma outra raiz, que é a raiz Ail, que significa carneiro, porta, líder e carvalho. Essas palavras, elas estão na raiz do termo Elohim. E agora? Vamos ver qual seria a tradução? A Torá diz assim, no princípio criou Elohim os céus e a terra. É a tradução do original, perfeito? Vamos substituir por aquelas palavras agora? Então nós podemos parafrasear isso dizendo assim, no princípio criou o poderoso, os céus e a terra. No princípio criou o líder, os céus e a terra. No princípio criou o nobre, os céus e a terra. Então agora nós começamos a pensar o seguinte, quem é essa pessoa? Quem foi então que criou tudo isso, se não foi o Eterno? Se ele é somente a mente que está por trás de toda a criação, quem foi que executou? Porque é óbvio que tem que ter o arquiteto e depois o construtor. Não é possível que essas duas pessoas estejam dissociadas. Os dois trabalham em conjunto. E a pergunta é, quem é o construtor? Então eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que a Bíblia nos fala, que é muito linda, tá? Vamos falar de João, o nosso apóstolo querido, né, João? João capítulo 1 diz uma coisa interessantíssima. Ele diz assim,
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Ele estava no princípio junto com Elohim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz de todos os homens. Opa! Começamos a ter aqui, então, uma pista. A maioria dos teólogos concorda que esse texto está falando de Yeshua. Então, eu posso, a partir desse texto, afirmar que Yeshua criou os céus e a terra? Posso. Mas eu ainda quero usar um outro texto, vou pegar a minha Bíblia aqui para te mostrar uma outra coisa com o nosso querido Rabino Shaul, né? Paulo. Colossenses 1, ele diz assim, no verso 15, o qual é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação. Já está falando de Yeshua. E ele continua dizendo assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Vamos parar um pouco aqui. Nosso querido Rabino, ele diz o seguinte, que Yeshua criou todas as coisas, inclusive o mundo espiritual. E agora? Como é que eu vou harmonizar isso? Eu quero mostrar uma outra coisa para você, para a gente poder juntar nesse quebra-cabeças aqui, que eu acho que é muito importante a gente poder colocar as peças no lugar, para a gente poder entender o negócio. Deixa eu mostrar para você aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, tá? Lá no verso 7, tem uma escritura que é muito interessante. E Yeshua está num diálogo com Hassatan, com o adversário. E nesse diálogo, tá? Hassatan diz assim, se tu és o filho de Elohim, o filho do Ein Sof, lança-te daqui abaixo, porque escrito está que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca com o teu pé tropeces em alguma pedra. A resposta de Yeshua tem a nossa resposta para Gênesis 1:1. Ele diz assim, disse Yeshua, também está escrito, não tentarás o eterno teu Elohim. Então aqui, em hebraico, aparecem duas palavras muito importantes, o tetragrama e Elohim. E aqui, Yeshua está se dirigindo a Hassatan. E está dizendo que ele, Yeshua, é o Elohim, é o Criador, é o poderoso, é o líder de Hassatan. Então, esse texto mostra para a gente que Yeshua, sim, criou todas as coisas, inclusive o mundo espiritual. Uma coisa que a gente precisa parar para pensar é que quando eu pego a Bíblia e começo a juntar as partes de forma correta, obviamente usando o idioma hebraico, eu consigo então trazer à luz estas verdades que estão reveladas ali. E há uma outra coisa que é muito importante. Quando Yeshua está dizendo isso, ele está dizendo isso num tom para Hassatan, dizendo o seguinte, lembra-te quem sou eu. Porque ali Yeshua está num corpo de carne, com uma vestimenta humana, e depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso, por que Yeshua precisou vir assim. Mas o que eu quero te mostrar agora é que tudo aquilo que está no universo físico e espiritual
segundo o nosso rabino Shaul. Tudo isso foi criado por Yeshua. João disse a mesma coisa. Então, você vai perceber uma coisa. O Eterno, ele é aquela mente, ele é o Ein Sof, a mente que concebeu tudo. Ele então diz para Yeshua, toma o projeto, constrói. E como é que ele construiu tudo isso? Através da palavra. E aí a tradição judaica diz que o universo foi criado através das 22 letras do alfabeto hebraico. Isso significa que o hebraico foi usado como matéria-prima para a construção do universo. Por isso, o hebraico é chamado de Lashon HaKodesh, língua sagrada. Até aqui, eu estou te mostrando algo, eu quero caminhar um pouco mais nisso. Quando nós falamos dos céus, a tradição judaica diz que existem 7 céus. E o 7º céu é o lugar onde habita o Ein Sof e Yeshua. E uma série de seres celestiais criados para poderem servir ao Eterno, concebidos pelo Ein Sof e criados por Yeshua. Um detalhe importante que eu preciso citar para você agora é o seguinte. A palavra carpinteiro em hebraico, ela pode significar também construtor. Então, quando se fala sobre Yeshua, tem um determinado verso lá em Mateus que diz assim, não é este o filho do carpinteiro? Porque eles reconheceram Yeshua na sua própria terra e estavam apontando para ele, dizendo assim, ele não é o filho do Yosef, do carpinteiro, da nossa aldeia aqui? Mas na realidade a ideia que está por trás disso em hebraico é, não é ele o filho do construtor? Não é ele também o construtor de todas as coisas? Porque você se lembra que o filho herdava a mesma profissão do pai. E aqui nós vamos ver alguma coisa muito linda. Você imagina Yeshua abrindo a boca e o universo vindo e aparecendo. Primeiro, o universo espiritual. Imagine Yeshua criando as estruturas dos 7 céus. Criando dentro dos 7 céus os compartimentos, criando as coisas que haveriam de existir ali, criando seres que habitariam aquele lugar e fazendo com que todas estas coisas pudessem servir a Ele e ao Eterno. Agora você imagina que tudo isso só é entendido por nós quando nós fazemos uma imersão nas Escrituras e temos condições de sacar das Escrituras estes tesouros, mostrando o seguinte, que Yeshua, ele não é só o filho de Elohim, não é só o filho do Ein Sof. Você vai perceber que a palavra Elohim algumas vezes é aplicada ao Pai. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, você imagina que Yeshua como filho do Ein Sof cria todas essas coisas, e inclusive aqui, quando Yeshua está nesse diálogo com Satanás, esse diálogo ele é muito interessante porque é um diálogo desafiador. E eu vou te mostrar o que teria acontecido se Yeshua falhasse aqui. Você imagina que Yeshua está passando aqui por um momento muito difícil do seu ministério, porque ele vai iniciar o ministério, mas ele já inicia o ministério com um ataque frontal do próprio Hassatan, o líder de toda a rebelião infernal que fez com que aqueles seres celestiais se transformassem em demônios.
A rebelião, agora liderada por esse ser, fez com que os demônios então perseguissem o homem e toda a humanidade por ódio do Criador, do próprio Yeshua. Eu vou te mostrar isso aqui agora. Yeshua está aqui não na condição de criador, mas na condição de criatura. Por quê? Qual foi o motivo que levou Yeshua a se rebaixar para se tornar homem? Quando Yeshua cria o homem, junto com o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, nós temos uma coisa muito interessante, porque o texto lá em Gênesis diz que ele sopra dentro de um boneco de barro e ele se torna alma vivente, Nefesh Hayah. E aí é uma coisa muito interessante, porque quando a gente toma esse texto, a gente percebe que alguém moldou esse boneco com estruturas internas que funcionariam e que dariam a esse boneco uma condição de se transformar num homem com vida, com estruturas muito pequenas que funcionariam para que esse ser pudesse caminhar sobre a terra, ter vida, saúde, e esse sopro da essência de Yeshua para dentro de Adão conecta Yeshua e o primeiro homem, fazendo com que ele agora seja semelhante ao seu Criador. Aí eu vou entender o texto, que o Eterno criou o homem, no caso Yeshua, a sua imagem e semelhança. Está entendido o texto? Agora o texto não tem mais segredo. Agora imagine uma outra coisa. Por que Yeshua teve que vir? Porque uma parte do Criador de Yeshua estava dentro de Adão. E segundo a tradição judaica, há uma centelha do homem que tem o Criador. Dentro do homem tem uma centelha da eternidade. Todos os homens carregam esta centelha. Então quando Yeshua vem, ele vem para resgatar aquilo que é dele. O homem que ele criou, agora ele vem para resgatar aqueles que são dele. E olhe só o que vai acontecer. Quando lá na Brit Hadashah, a Bíblia diz assim, que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele estava dizendo não só de Israel, ele estava falando do homem, o homem que é dele, porque foi criado por ele, o ser humano foi criado por Yeshua. E o ser humano, quando ele esteve entre nós, não conseguiu reconhecê-lo, porque olhou para o exterior. O estereótipo humano enganou a humanidade, enganou a maioria das pessoas naquela época. E tem nos enganado até hoje, porque a figura que nós temos de Yeshua é só como Senhor e Salvador. E eu digo só porque ele é muito mais do que isso. Ele é o Criador de todas as coisas. Cada célula que estão no nosso corpo, cada célula do universo carrega a marca do Criador. Isso já foi provado. Que no DNA tem uma codificação igual ao tetragrama Yud Rei Vav Rei, que é um dos nomes de Yeshua. Inclusive os nossos sábios dizem que o Mashiach é o tetragrama menor. Então, amados, quando houve a criação dos céus e da terra, Yeshua
foi o responsável por esse processo. Quando ele cria o homem em parceria com o Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, ele está trazendo à existência alguém que é semelhante a ele, para poder então colocar nesse homem uma centelha da criação, uma centelha do Criador, para fazer com que esse homem fosse seu parceiro, seu companheiro. E aí a gente entende uma outra coisa. Por que, quando Satanás vai tentar Yeshua, por que ele joga tão pesado com Yeshua? Porque se Satanás conseguisse derrotar Yeshua aqui em Mateus 4, quais seriam as consequências? Vamos analisar passo a passo. Primeiro, Satanás acabaria com o processo de redenção. Ou seja, o homem não poderia ser mais redimido pelo próprio Yeshua. Segundo, Satanás teria como dominar os 7 céus. Terceiro, Satanás ocuparia o lugar de honra na eternidade, porque ele derrotou o próprio Criador. O que estava em jogo não era algo pequeno. O que estava em jogo era o governo estrutural de toda a criação, não só do homem. Engana-se aquele que julga que isso foi um embate pequeno e que Yeshua venceu aquele embate e começou seu ministério já vitorioso. Não foi isso. Foi muito mais do que isso. E você vai ver que quando Yeshua é levado ao Calvário, e ele lá no Gólgota, ele então é pendurado naquele madeiro, e ele se permite morrer, porque Yeshua, o homem Yeshua carregava a mesma estrutura de DNA de Adão, ou seja, de um homem imortal, que alcançaria a mortalidade apenas se pecasse. Como Yeshua não pecou, ele continuava sendo imortal, mas ele se permitiu morrer, para que através da sua ressurreição, ele pudesse então fazer aquilo que Rabino Shaul diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? E aí a gente vai ver uma coisa espetacular. Yeshua, como Criador de todas as coisas, permite que tudo isso aconteça para poder ir resgatar aquele que é a coroa da sua criação, aquele que se parece com ele. Sabe? Yeshua é muito mais do que nós imaginamos. E o que ele fez por nós, sinceramente, acredito que nenhum de nós faria. Sabe por quê? Tem um negócio envolvido aí que é muito profundo. Chama-se amor. Amor é identificação plena. Amor é uma condição na qual nós abrimos mão de tudo que temos, somos e desejamos em função do outro. Pensando só nesses 2 aspectos. E Yeshua fez tudo isso por nós. E ele escolheu que viria para fazer o possível e o impossível para levar de volta aquele que ele havia criado. E quando isso aconteceu, irmãos, nós começamos então a entender a estrutura de Gênesis capítulo 1. Quando os céus e a terra foram criados, na realidade, o próprio Yeshua estava fazendo isso. Antes de criar os céus e a terra, ele já havia criado as estruturas espirituais. E obviamente que quando isso aconteceu, ele já tinha o domínio sobre tudo isso. E o interessante é que esse ser que ele cria, chamado Adam,
ele dá a ele de presente o domínio da terra, porque Adão foi criado do pó da terra. Ele entrega esse governo para ele e diz, olha, aqui você é rei como eu sou na eternidade. Se você consegue entender a profundidade do ato de Yeshua com Adão, se você conseguir entender que Yeshua estava ali, dizendo para Adão assim, você é tão importante quanto eu, você só não é um criador, mas você é uma criatura, mas você governa sobre todo esse mundo, porque eu estou te dando autonomia para tal, e a autonomia que Yeshua deu foi tão grande, que ele deu um nome a todos os seres, os animais, as plantas, as estruturas da terra, todas foram nomeadas por uma mente poderosíssima de um homem que não tinha pecado. De novo, nós temos a mente envolvida nisso. Você imagina que coisa extraordinária é? Porque o universo ele foi concebido pelo eterno, pelo Ein Sof, pelo infinito. E essa planta é passada para Yeshua, que veio e fez tudo nos mínimos detalhes. Você imagina que tudo que tem na terra tem uma cópia no céu? Você imagina como são as águas dos céus? As flores, as frutas. Você imagina o cheiro, os seres celestiais, a sala do trono. Ah, Rabino, mas lá a gente não vai comer e não vai beber? Quem disse para você? Lá a gente não vai cheirar? Quem disse que nós não vamos fazer nada disso? Uma coisa é que Yeshua fez tudo isso para nós, para que nós pudéssemos ter prazer aqui na terra. Mas quando nós retornarmos para a nossa origem, nós vamos continuar tendo prazer com as coisas celestiais que Ele preparou, como Shaul diz, de antemão para aqueles que o temem. Eu quero que você entenda que quando Yeshua veio para redimir o homem, a ação dele foi tão poderosa que quando ele ressuscita e ele vai até o terceiro céu, onde está o Olam Rabá, o mundo vindouro, né, o Gan Eden, e está também do outro lado o inferno. E dali ele vai para Satanás e diz assim, ó, o lugar que eu criei para você foi esse aqui, mas agora eu vim aqui pegar a tua autoridade que você roubou de Adão, porque você usurpou essa autoridade de Adão, eu vim pegar de volta. Eu vim pegar a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Então imagine que o criador do inferno, aquele que também criou a morte em oposição à vida, agora vai lá e diz assim, eu quero essa autoridade para mim de volta como criador, porque eu venci você como homem. Oh meu Pai, aleluia! E você pode entender essa ação poderosa de Yeshua. Entenda aquilo que Yeshua fez. A sua a ousadia de ir lá e arrancar essa autoridade das mãos das trevas. Por que você acha que os demônios tremem quando eles ouvem o nome Yeshua? Por que você acha que todas as vezes que os demônios aparecem na Brit Hadashah, eles ficam apavorados? Um deles, num determinado evento, eles disseram assim, por que viestes antes do tempo? Porque eles sabem que o tempo deles está contado e que a derrota deles já aconteceu. Eles já sabem disso. E eles já sabem que eles foram derrotados pelo próprio Yeshua. E nós ainda não tomamos consciência disso. Nós ainda brincamos com as coisas de Yeshua. Nós ainda brincamos de ser crente. É impressionante
o fato de nós não entendermos a grandeza de Yeshua, a grandeza de seu poder, de sua autoridade. Quando Yeshua curava as pessoas, ele estava restaurando aquilo que o pecado danificou na sua criação. Quando Yeshua hoje, através do Ruach HaKodesh, cura alguém, ele só está restaurando aquilo que é dele. Entenda isso. Entenda que como Yeshua e o Ruach HaKodesh foram parceiros na criação, quando Yeshua vai, ele diz assim, eu vou mandar uma outra pessoa, que é o meu amigo, é o meu parceiro, é aquele que esteve comigo na criação, e agora ele vai estar com cada um de vocês, e dentro de vocês como um selo que será uma marca registrada daqueles que são meus. Então, amados, entendam isso, entendam a autoridade que cada um de nós tem através do Ruach HaKodesh. Por isso, quando nós oramos e dizemos qualquer coisa em nome de Yeshua, esse nome tão poderoso, isso causa um efeito devastador na eternidade. Porque, além de tudo, nós estamos usando o nome que foi dado a ele aqui na terra. E eu conversava com alguns irmãos alguns dias atrás, e estava mostrando para eles lá em Lucas, quando aquele anjo aparece para Miriam, não é Maria o nome dela, é Miriam, e ele diz que ela daria luz a um filho e colocaria o seu nome Yeshua, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Eu perguntei para os irmãos em que língua que ele estava falando com Miriam, e eles disseram em hebraico. Eu disse, então não podia ser outro nome a não ser Yeshua? Óbvio! E Yeshua então teve que entrar no ventre de uma mulher para poder então nascer e fazer o papel do Goel, do Redentor. Gênesis 1 está esclarecido. Yeshua criou todas as coisas, e Yeshua veio para poder resgatar o homem, e ele virá novamente para colocar ordem, não só no mundo, como no universo. E mais, ele vai cumprir a promessa que ele fez, de reinar sobre a nação de Israel. Você imagina a cena, que coisa espetacular. E Yeshua sentado no trono em Jerusalém, oh aleluia. E os judeus vivos dessa época, rendendo glórias e honras ao nome dele, e ouvindo da boca dele as instruções para comandar o mundo a partir de Israel. Rabino, mas como é que o senhor sabe dessas coisas? Em Gênesis 1 tem uma pista. O primeiro verso ele começa com a palavra Bereshit e termina com a palavra Eretz. Se você pegar a primeira letra do verso e a última letra, no princípio era a terra. Só que essa palavra Eretz é a mesma palavra usada para designar a nação de Israel na Torá. Então, nós podemos dizer, no princípio Israel. Aí você vai falar assim, Rabino, mas isso ficou muito forçado, né? Esse texto o senhor forçou a barra, né? Tá bom. Vamos então fazer uma outra coisa. Vamos pegar a primeira palavra da Torá e a última palavra da Torá. A primeira palavra da Torá é Bereshit. E a última palavra de Deuteronômio, confira na sua Bíblia, é Israel. A Torá, então, quando eu pego a primeira e a última palavra, eu tenho no princípio Israel. Por isso, Yeshua escolheu Israel desde Gênesis 1:1 para ser a sua nação e o seu povo. Baruch Hashem. E é por isso que Yeshua tem um amor por nós judeus, por isso que ele nos ama tanto, por isso que ele te ama tanto. E é por isso que quando nós temos
esse carinho, esse amor por Yeshua, a nossa alma se regozija e se alegra, porque Ele fez tudo para mim e por você. E eu quero acabar esse vídeo dizendo algo para ti. Conheça um pouco melhor Yeshua, conheça um pouco melhor essa pessoa, que não é só o teu Senhor, não é só o teu Salvador, e não é só o Mashiach escolhido de Israel, mas Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a origem, por isso Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que há de vir. Que assim seja em nome de Yeshua. Amém e amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.